Bom, irmãos, nós vamos, neste momento, começar a nossa mensagem, mas antes de orarmos e de desenvolvermos o texto, nós vamos começar contando um pouquinho rapidamente a história do protestantismo, né? A história do protestantismo no mundo. Ontem, dia 31 de outubro, se comemorou mais o aniversário da Reforma Protestante. Essa reforma ela se deu em 1517. Na verdade, 1517 é uma data em que culmina a reforma, né? Vamos dizer assim, é o ápice da reforma, porque a reforma já começa um pouquinho antes. Vamos encontrar, então, um pouquinho antes, você vai encontrar os movimentos. Você tem alguns homens chamados pré-reformadores, como John Wycliffe, John Hus, e algumas reformas chamadas pré-reformadores mais devocionais, como Savonarola, e pessoas que estavam revoltadas com algumas questões. A principal questão que eles estavam indignados é com, naquele momento, o poder da Igreja Romana e a ostentação, por exemplo, da Igreja Romana. A gente vai encontrar John Hus, por exemplo, pregando seriamente contra a ostentação do papado. Você pega aí a Idade Média, você está aí pensando no ano de 1300, mais ou menos, você vai encontrar algumas nações já mais fortalecidas, como a França. Você vai encontrar algumas nações que já estavam mais fortalecidas, mas você vai encontrar a Alemanha, que começou a dividir os seus territórios com príncipes, e aí diminuiu o poder do monarca e aumentou o poder dos príncipes, e diminuiu também um pouquinho o poder do papado. Você vai encontrar ali, naquele momento, uma diminuição do poder do papado por causa das uniões, que estavam na união, na verdade, a união dos estados, que ele chamava de União das Nações, União dos Estados. Eles tinham uma ideia dos príncipes, começaram a se reunir para poder ter uma autonomia maior sobre a monarquia e sobre o papado. Mas na Idade Média, você tem um poder muito forte do papado, uma pobreza muito grande. As grandes mudanças que aconteciam na época da Idade Média, dessa pobreza miserável que existia, eram mudanças, por exemplo, da peste negra, que matava não sei quantas pessoas. As grandes mudanças eram essas, mas não tinha muita vamos dizer assim, não alternava muitas coisas na época da Idade Média. Continuava o poder pelos monarcas, pelos reis, e o Papa com um poder muito grande, inclusive de excomungar o rei, etc. e tal. A Igreja Romana, então, ela nesse período ela está se desviando dos princípios iniciais das Escrituras Sagradas. Ela começa a inserir várias tradições, várias questões, vários elementos que não estavam coerentes com as Escrituras. Então eles começam a introduzir relíquias, venda de relíquias, venda de indulgências. Eles vendiam terras, eles prometiam que as pessoas que morriam, que elas estariam no purgatório, mas se você desse alguma indulgência, alguma coisa, você diminuiria ao tempo de purgatório do seu ente querido. Dizem os historiadores que se você pegasse, por exemplo, um pedaço pegasse todas as madeirinhas que eles venderam dizendo que era da cruz de Cristo, dava para construir uma ponte e você passar pelo Grand Canyon, né? Grand Canyon. Você também tem a ideia também ou daqui para o ferryboat, daqui para Itaparica, que dava para fazer uma ponte, tanto pedaço de cruz que eles vendiam. Então a Idade Média, ela vai ser influenciada muito fortemente por a pobreza, pela imobilidade social. Não tinha mobilidade, você não tinha como ascender socialmente, a ignorância cultural. A maioria das pessoas eram analfabetas, não sabiam ler e escrever, tinham pouco conhecimento. Por quê? Porque a educação estava presa ao clero e à nobreza. Principalmente os homens que tinham mais acesso do que as mulheres, inclusive. Então, nesse período onde você tem imobilidade social, imobilidade econômica, onde as grandes mudanças só acontecem a partir de doenças, catástrofes e etc., surgem algumas pessoas já incomodadas com isso. Então você vai começar com John Wycliffe, um inglês, um professor de Oxford, que vai começar a traduzir a Bíblia
nós traduzir a Bíblia do Novo Testamento, e ele começa a traduzir para poder dar ao povo, para o povo conhecer as Escrituras Sagradas e ter também a sua liberdade. John Wycliffe, ele não consegue fazer a Bíblia toda, mas ele morre de doença, e dizem os historiadores que depois de um tempo, é uma história que eu gosto de contar, você vai encontrar, acho que é no Justus Gonzalez, essa história, onde ele vai, acho que o nome dele é esse, às vezes eu atrapalho. O que vai acontecer é o seguinte, ele vai contar a história que depois que John Wycliffe morreu, eles tentaram encontrar o túmulo, abriram o túmulo, pegaram a mão dele, que traduziu a Bíblia, que era proibido traduzir a Bíblia para o vernáculo, é normal, pegaram, queimaram tudo e jogaram no rio. E aí os historiadores contam aquela poesia dizendo que aquele ato espalhou a reforma por toda a Europa, por causa do rio, né? Foi espalhando por toda a Europa, né? É a forma de dizer, né? Que eles falam, muito bonito essa parte. John Hus foi queimado, né? A ideia do ganso da reforma, né? E esse símbolo foi usado por Martinho Lutero. Então John Hus é importantíssimo para a reforma protestante. Ele é um pré-reformador, mas você percebe que esses pré-reformadores, eles têm um cunho, tanto um cunho religioso, escriturístico, como um cunho social também, interessante, porque eles estão também preocupados com como é que pode a Roma ter tantos recursos e o povo tão pobre, o povo tão miserável. Tem uma coisa errada aí, tá uma coisa esquisita. Então você vai encontrar isso. A própria Igreja Católica passa por movimentos. O catolicismo, que depois é dividido em igreja ortodoxa, né, e a igreja romana, ele tem uma ideia de não dividir. Então eles criam ordens, por exemplo, a ordem agostiniana, a ordem franciscana, e você vai encontrar, por exemplo, a ordem franciscana, de São Francisco de Assis também, com a mesma crítica, a ideia das riquezas da igreja. E São Francisco de Assis tenta viver de maneira mais humilde. Você vai encontrar, então, muita crítica social também. Então, a reforma protestante, para nós, quando lemos um livro, uma revista da EBD, nós que somos protestantes, reformados, nós temos aquela ideia de que a reforma aconteceu apenas no cunho religioso. Ela começa num princípio religioso, ela começa de uma indagação religiosa, mas ela vai atingir todas as áreas da sociedade. Quando Martinho Lutero, então, começa a estudar a Bíblia, e veja que a reforma começa da cátedra, dessas pessoas que tinham acesso às Escrituras, porque os outros não tinham acesso às Escrituras. Então, o curso de teologia era um curso avançado. Até hoje, nos Estados Unidos, o curso de teologia é depois que você faz uma graduação. Você não faz curso de teologia antes da graduação. Você tem que ter uma graduação e depois você faz o curso de teologia. Então, veja que esses cursos eles só poderiam ser acessados por pessoas que tinham recursos, alguma indicação. Teria que ter alguém que indicasse a pessoa para estudar. Martinho Lutero, então, ele é enviado, né? Vocês conhecem a história mais ou menos dele. Ele vai fazer direito, vai fazer todos os dois reformadores mais importantes, assim, todos são importantes, mas os mais conhecidos, que é João Calvino e Martinho Lutero, fizeram direito, fizeram a matéria de direito. O Calvino, algumas pessoas não encontraram a formatura dele, ele depois deram um doutorado para ele, mas dizem que ele não foi lá nem pegar, porque ele achava que ele não tinha terminado o curso dele completo por causa da reforma. Martinho Lutero era um doutor, advogado, e ele começa então a estudar as Escrituras. Aí, com um cômodo de Martinho Lutero, vocês podem encontrar isso até de maneira poética em filmes. Você tem filmes até Lutero, um filme muito conhecido, famoso. A Netflix fez uma outra versão também para Lutero. Mas uma das questões que Lutero tinha era, primeiro, ele vai usar o símbolo do ganso, que é John Hus. Então, percebe-se que ele não surgiu do nada. Martinho Lutero também tinha uma alicerce em Agostinho. Isso é importante também. Agostinho é aquele monge que vai trabalhar com a graça, a doutrina da graça. Então, teologicamente, ele está bem alicerçado. Ele está alicerçado em Agostinho, que vai falar sobre a graça, que a salvação é unicamente pela graça. E ele está alicerçado em movimentos anteriores de reforma. Martinho Lutero, então, ele tem um incômodo muito grande. Vai estudar o direito, vai começar a estudar. O pai dele queria que ele fosse advogado. E ele vai então estudar, pelo conhecimento do pai dele, ele consegue que ele estude, mas aí, assim como Calvino também, pelo conhecimento do pai, que ele consegue estudar, indicação. E Lutero vai estudar e ele está incomodado, ele não consegue sair de alguns incômodos internos que ele tinha, que ele possuía, algumas crises internas.
conhecida a história que ele está a caminho de uma cidade, tem um temporal, e ele diz que se ele fosse salvo daquele temporal, ele ia se dedicar ao mosteiro, e ele vai se dedicar ao mosteiro após isso. Então ele foi salvo, e aí, como ele chamou o nome de uma santa, ele vai se dedicar a esse mosteiro, e de repente, quando começa a se dedicar ao mosteiro, ele percebe que há inquietação no coração dele ainda, há uma inquietação muito grande. Martinho Lutero sentia um peso muito grande dos seus pecados. E esse peso dos seus pecados fazia com que Martinho Lutero não avançasse na fé, não avançasse mais na sua experiência religiosa. Ele ficava empacado ali, e então o seu mestre ali, o seu tutor, vai chegar para ele e vai dizer: olha, Martinho, eu acho que você está precisando fazer um doutorado, então você vai começar a estudar agora os originais, vai começar a se dedicar mais. E aí Martinho Lutero começa a estudar a carta de Efésios e estudar a carta aos Romanos. O capítulo 1, versículos 16 e 17, que acabamos de ler de Romanos, é um capítulo crucial para Martinho Lutero, porque ele vai começar a entender que a fé, a justificação não vem do homem, mas vem do poder do Evangelho. Esse texto que nós vamos ler agora em Romanos capítulo 3, Martinho Lutero diz que é o coração da carta. É claro que tem muitos outros temas na carta, e alguns autores discordam de Martinho Lutero, dizem que não, calma, Lutero, esse é um dos temas muito importantes da carta, mas não é o principal questão da carta. E aí vai uma divergência mais atual também sobre isso. Mas, para Lutero, ele entendia que aqui é a marca de todo o Evangelho, é o capítulo 3. Capítulo 3, versículo 21, acompanhe comigo. E nós vamos falar hoje sobre o solos Christus, em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 21, diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída? Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Até aqui, irmão, vamos orar ao nosso Deus. Por sua fronte, vamos pedir a Deus, suplicar que Ele nos abençoe nessa manhã, que nos dê entendimento intelectual e principalmente espiritual da palavra. Senhor nosso Deus, nos achegamos a Ti nessa manhã, suplicando a Tua graça sobre nós. Essa graça, ó Deus Salvadora, que já habita em muitos que estão aqui nessa manhã e aqueles que estão nos assistindo. Que o Senhor, Deus, nos dê a iluminação do Teu Espírito Santo, para que entendamos a Tua palavra, para que a compreendamos e que possamos, ó Deus, nessa manhã, sairmos daqui cheios do Teu Espírito Santo. E o Senhor, Deus, trabalhe em nossas vidas, encha-nos com Teu Espírito, para que saímos edificados, transformados pelo poder do Teu Santo Espírito, na ministração da Tua palavra, que a Tua palavra seja ministrada ao nosso coração, além de ser exposta de maneira intelectual, lógica, que ela, ó Deus, crave, ó Deus, no nosso coração a certeza que nós devemos ter em Ti. Em nome de Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é que nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, quando nós fizemos a exposição de Romanos pela internet, estávamos só pela internet, e o que eu fiz? Eu não trabalhei com os primeiros capítulos, não sei se vocês perceberam, a gente
pulou um pouco, foi até começou no 5, se eu não me engano, em diante. Na igreja a gente já fez exposição completa de Romanos aqui. Então já fizemos algumas vezes. Na verdade, é aquilo que os autores chamam, dizem que Romanos é um antídoto para todo e qualquer legalismo. Eles dizem que você deveria pregar, todo pastor deveria pregar uma vez por ano Romanos, todo ano. Porque nós tendemos, a nossa tendência é muito forte ao legalismo. Você perceba que nós temos, na nossa discussão, por exemplo, no Outro Olhar, com o reverendo Valdeci, com o reverendo João Paulo Tomás de Aquino, você perceba que nós trabalhamos um pouquinho sobre o legalismo e a morte da graça. Para aqueles que não acompanharam, está na internet gravado, no nosso canal do YouTube. E ali, alguns pastores até chegaram, o próprio João Tomás de Aquino, dizendo que talvez esteja mais ligado à licenciosidade do que ao legalismo, né? Para algumas pessoas pode parecer isso mesmo. Talvez o legalismo que se tenha hoje é um legalismo diferente, né? Seja aquele legalismo que você é que diz o que você é aprovado ou reprovado. É uma espécie, é uma licenciosidade, sim, mas é uma licenciosidade onde você dá licença para o seu pecado, né? Vou fazer um trocadilho com a palavra, uma brincadeira com a palavra. Você é que se dá licença, você é que se pune e você que se absolve, né? Você vai absolver a sua pena e você também vai se justificar. É um autolegalismo, porque na ideia de que você vai ser salvo por suas próprias forças. Veja que a ideia de Paulo, ao escrever as suas cartas, Paulo tem uma ideia de obra de maneira bem distinta, né? A obra, pessoas que querem ser salvas pela obra, pessoas que querem ser salvas pela sua própria força, pela sua própria vontade, pelo seu próprio modo. Eles não aceitam o modo de Deus e querem viver do seu próprio modo. É aquela história, por exemplo, aquela velha história, né? Para quem já está aqui já é velho, para você que está aqui hoje é nova, mas a ideia de Paulo falando da carne, os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Que carne é essa que Paulo vai dizer? Paulo vai falar 3 maneiras de carne: carne como lei, aqueles que querem obedecer à lei, que se esforçar pela lei, a carne como corpo mesmo, e carne como pecado. Paulo então vai entender que aqueles que querem ser salvos pelos seus próprios esforços, eles estão já condenados. E Romanos, então, a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, quando vai escrever aos Romanos, ele está trabalhando aqui com pessoas que achavam que poderiam ser salvas pela sua própria lei. E Paulo está escrevendo, então, uma igreja constituída de judeus e de gentios, onde há um conflito entre os novos convertidos gentios, aqueles que não são judeus, e entre aqueles judeus que estavam naquela igreja. Alguns conflitos. E Paulo, portanto, vai mostrar algumas coisas, algumas principais preocupações de Paulo. Mostrar que a salvação não é por seguir a lei. Então, ele vai escrever, ele não conhecia a igreja de Roma, a gente já falou já que ele está querendo se apresentar para ser missionário para a Espanha. Ele está se apresentando aqui nessa carta. E ele, ao se apresentar, ele está com uma preocupação. A primeira preocupação de Paulo é dizer para os judeus que a justificação é pela graça, mediante a fé é o meio, não é o final. Então, a graça salva, o meio é a fé. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, diz Paulo em Efésios. Mas é a graça que salva, o meio é a fé. Então, as obras dos judeus, ele vai dizer que não é por obras. Então, ele vai dizer que para os judeus, pensando nos judeus que estavam naquele lugar, ele pensa em responder algumas perguntas para eles. Qual pergunta o judeu faria? Porque Paulo é judeu. E ao pensar nas possíveis perguntas dos judeus, aquilo que é chamado de vários recursos que ele fala aqui, do eu retórico, ou aquilo que é chamado na filosofia de diatribe, ele vai imaginar alguém e vai discutir com alguém imaginário, aquilo que o professor faz naturalmente, quando vai dar uma aula, ele prepara uma aula e ele fica pensando assim: nossa, o que é que fulano de tal vai responder para mim, vai perguntar para mim quando eu falar isso? Paulo vai entender o que é que um judeu perguntaria e ele vai fazer isso. Então, uma preocupação de Paulo é essa, mas há uma preocupação de Paulo também para que os judeus ali e os gentios não brigassem uns com os outros, porque tinha gentios também que poderiam se ensoberbecer pela salvação pela graça. E, portanto, ele está trazendo uma unidade para essa igreja, um equilíbrio, onde a salvação não é pelas obras, é pela graça, e que aqueles irmãos que estavam ali, que eram de outros povos, gentios que eram considerados impuros, foram inseridos, enxertados na videira verdadeira, mas não deveriam também se ensoberbecer por isso.
Então, Paulo quer trazer unidade àquela igreja, quer trazer coesão àquela igreja, e o tema principal da carta é a justificação pela graça, mediante a fé, à luz de possíveis perguntas dos judeus. Tá? Esse tema é dado por duas pessoas que eu já ouvi, John Murray, para quem quiser estudar sobre isso, e o próprio reverendo Augusto Nicodemos Lopes trabalha com essa ideia. A ideia de que a justificação, ele fala sobre justificação pela graça à luz das possíveis perguntas dos judeus. Eu só acrescentei uma coisa de John Murray, que é a justificação pela graça mediante a fé. Essa palavra mediante a fé eu retirei do John Murray, porque é assim que o texto está falando. Paulo escreveu, então, ele se apresenta no capítulo 1, se apresenta àquela igreja. Ele diz que foi impedido várias vezes, ele queria ter ido lá, mas não pôde ir. Ele queria estar ali, mas ele não conseguiu. Ele dá graças a Deus por aquela igreja. E aí no capítulo 1, ele está dizendo que ele quer ir para lá, mas ainda não deu para ir, mas ele é devedor. Capítulo 1, versículo 13, ele diz assim, precisa abrir, não, vou ler para vocês. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Então veja, ele foi impedido até agora. Versículo 14 ele diz, pois sou devedor tanto gregos como bárbaros, tanto sábios como ignorantes. Gregos e bárbaros, sábios e ignorantes, esse contraste de Paulo para dizer pessoas que conheciam as escrituras, ou seja, judeus e não judeus. Ele é devedor de judeus e não judeus. Sábios e ignorantes é interessante aqui porque ele vai trabalhar com a ideia daqueles que ignoram a lei e aqueles que conhecem a lei. A ignorância aqui não é ignorância como a gente fala, às vezes pejorativamente. Nós somos sábios em muitas coisas e ignorantes em outras. Nós ignoramos outros conhecimentos. Por isso que na ideia de Sócrates, o maior sábio que existe é aquele que conhece o que ignora. O conhecimento ignorado é o conhecimento melhor que a gente tem. Você conhece o que você ignora. Isso que é legal quando você conversa com alguém que acha que sabe tudo e você fica pensando assim, poxa, ele não conhece o que ignora, ele é ignorante. Porque quem é que conhece tudo hoje? É difícil, né? Está complicado. Você pode me responder ao Google, né? Bota no Google. E o Google é alimentado por pessoas, né? Também tem erros. Então veja que quando Sócrates fala só sei que nada seis, ele é decretado ali como um homem mais sábio do mundo, aquela questão toda, porque Sócrates sabe que não sabe. Então o pessoal fala assim, mas que é isso então? Saber que não sabe é uma sabedoria. Na verdade, para o conhecimento, no dia que você achar que sua taça está cheia de conhecimento, você já parou, acabou a sua vida, em termos de conhecimento, em termos de estudo. Mas aqui, a ideia de Paulo não é essa sabedoria. A sabedoria de Paulo aqui, nesse capítulo 1, é daqueles que sabem, que conhecem. Tem hora que ele vai falar sábios como os gregos, mas tem hora que ele vai falar sábios daquele que conhece a lei e aqueles que não conhecem, aqueles que ignoram a lei e aqueles que conhecem a lei. Então ele diz, por isso quanto a mim estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. E aí ele vai dizer, pois não me envergonho do evangelho, que foi o que a gente leu na liturgia, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Veja a ponto de Paulo, primeiro do judeu, depois do grego. Paulo vai botar o judeu primeiro, porque aos judeus foi dado os oráculos. Foi aos judeus que o Senhor se apresentou primeiramente. Principalmente o Senhor se apresentou aos judeus. E, portanto, primeiro ao judeu. Porém, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo verá por fé. O justo verá por fé está lá em Abacuque capítulo 2. A pergunta de Abacuque, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E aí Abacuque termina dizendo, o justo verá por fé. E Paulo vai usar Abacuque para dizer que o justo vive por fé. Esse é um tema que vai percorrer toda a carta. Capítulo 1, do versículo 18 ao versículo de número 32, o apóstolo Paulo fala sobre a depravação do homem, a idolatria e depravação. O texto aqui está até o nomezinho aí, combina com a ideia. Depravação do homem. O homem começou a idolatrar e começou a depravar e começou a deteriorar seu próprio corpo. A ideia é de que quando você começa a idolatrar, você começa a criar imagens de escultura, sejam de répteis, de animais, de qualquer coisa que está no céu ou na terra, seja a ideia de você
fazer imagem segundo o homem, a ideia de que você não tem mais um referencial para além de você. Aquilo que é chamado na filosofia de metafísica. Você não tem nada além da física, você tem só o físico. Então, se você tem aquilo para você observar, com o tempo você vai observar que aquela imagem ela não pode fazer muita coisa. Como a Escritura diz, ela tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala. E Isaías diz, torna-se semelhantes a eles todos aqueles que praticam isso. Ou seja, todo aquele que pratica idolatria vai parecer com o ídolo. Veja a nossa sociedade. Uma sociedade hedonista. O que é um hedonismo? Princípio do prazer. O que é o princípio do prazer? Uma auto-idolatria, uma egolatria. Veja que as pessoas, no culto pelo corpo, o corpo virou um pertencimento e um objeto. O corpo não é mais um templo do Espírito. Não há nada mais para além do corpo. É só corpo. Não sei se vocês já viram isso. A gente está naquilo que é chamado da sociedade de descarte do corpo. Você está descartando o corpo não serve mais. Veja que as pessoas falam, meu corpo, minhas regras. A ideia de meu corpo, minhas regras, é uma ideia de que é meu, o corpo pertence a mim. Eu não sou um corpo e alma. Não há uma ideia de unidade, mas de dicotomia, de separação entre aquilo que você é e aquilo que você se vê. Enquanto, na verdade, no passado, a ideia do espelho era algo que você se reconhecia, agora não. Como o corpo te pertence, você tem às vezes você tem uma visão antagônica daquele corpo seu, você, por exemplo, está se antagonizando, você acha que aquilo que você é diferente do seu corpo, então você muda o seu corpo pertence a você. Então mude o corpo, mude de qualquer jeito. Aqui não estou falando de plástico, nada não, estou falando de pessoas que realmente fazem modificações assim impressionantes, assim, que ficam até diferentes, né? Você não consegue mais nem reconhecer a pessoa, porque o corpo agora é mais um objeto, ele não reconhece o corpo. Na psicologia no passado, no DSM, lá no passado, bem longe, DSM-3, 4, que é a Bíblia dos diagnósticos de doenças mentais, você tinha isso como um distúrbio. Você tinha uma ideia de doença quando a pessoa não se reconhecia, não se aceitava. Hoje não. Hoje o corpo não é mais você, não é a extensão de quem você é, mas o corpo é onde você se manifesta, mas o corpo é seu. Então é uma dicotomia muito grande com relação a isso. Aqui na idolatria, o que vai acontecer? Aqui na idolatria, no texto da idolatria, os homens começam agora a se insinuar mutuamente, se sensualizar mutuamente, homem com homem, mulher com mulher, e aí o texto começa a mostrar que o Senhor então termina dizendo que a ira de Deus se revela contra eles. Primeiro grupo, ignorantes. Os ignorantes são o quê? Aqueles que ignoravam as Escrituras, que não conheciam a lei, começaram a idolatrar a criatura no lugar do Criador, capítulo 1 até o versículo 18 ao 31, ao 32. E aí, ao fazer isso, eles começaram então a deplorar o seu comportamento. Então veja, a partir do momento que se idolatrou criaturas no lugar do Criador, o comportamento se deteriora. Por quê? Você não tem mais nada além do material, do físico. Se você não tem mais nada do físico, é o que Paulo diz em Romanos: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Se você não tem a quem prestar contas após a morte, o que você vai fazer? Você vai virar adubo, como dizem os materialistas, vai virar adubo de planta, você vai virar sua terra, não vai ter mais nada além. Então, tudo que existe é o que existe. Tudo que existe é o que você vivencia. Então, as pessoas começam a viver dessa forma, elas começam a fazer o quê? Deteriorar o comportamento. Não importa mais o que faz, porque não existe mais moralidade. Não existe mais moralidade. Como falar de ética, por exemplo, sem princípios morais? E como falar de princípios morais sem falar de religião? Diga a mágica aí. É impossível. Não há nenhum povo no mundo, na história, que não tenha começado dentro de uma religião, seja lá qual for. Isso vai ser modificado a partir da Idade Moderna. Você vai encontrar o ateísmo começando a chegar, iluminismo, etc., racionalismo, você consegue. Mas antes você não tem nenhum. Segundo o Dr. Hermes de Maia Pereira da Costa, você não tem ateus, por exemplo. Então, como é que você vai falar de uma ética hoje, em qualquer área da sua área? Qualquer profissão nossa tem um manual de ética. Na minha profissão, fora daqui, tem manual de ética. E como é que vai ter um manual de ética? Sem nenhum princípio. Qual é a ética? Aqui, então, eles fazem tudo sem nenhum princípio moral. Começaram a deteriorar o comportamento. Começaram
a acabar com a vida deles. Veja, a nossa sociedade hedonista. Pessoas aqui não estão nem aí mais. A ideia, tanto a questão da relação sexual, etc e tal, né? Vou ter que falar de maneira mais... vamos dizer assim, com mais cuidado, né, para o nosso auditório. Mas não tem... auditório criança, estou dizendo, né? Então, veja, a gente não tem... A gente olhar para a sociedade, você já percebe isso. O capítulo 2, então, Paulo vai falar de outro grupo também, que eles tinham, parece, um código de ética grego. Tinham algum código de ética. E eles acertavam de vez em quando com a lei. E aí Paulo vai dizer assim, quando eles acertam com a lei, não acertam com a lei porque eles querem acertar com a lei. Porque eles são bonzinhos. Porque há algo implícito neles, assim, uma bondade implícita, uma bondade assim inata deles. Não, calma. É porque eles acertam, porque Deus gravou no coração deles a sua lei. Então, gentios, quando não tem lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Versículo 16 agora. Eu falei do 14, 15, agora 16. No dia em que, do capítulo 2, Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Veja o que o apóstolo Paulo diz no começo da sua carta, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele começa a mostrar o quê? A salvação não vem de dentro, não é intrínseca, não é uma salvação que está dentro de você, mas a salvação está onde? No evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é Cristo. Então a salvação está no evangelho. Mas e agora? E quem nunca viu a lei? Quem nunca foi apresentado à lei? Estão debaixo da ira de Deus. Porque quando eles olharam para a natureza, olharam para a lua azul ontem, né? A lua azul, a famosa lua azul que não ficou azul, porque não fica azul, né? Só duas luas cheias. Né? Então veja, como é que é? Quando olham para a lua, começam a adorar a lua. E aí Paulo diz, é indesculpável, é imperdoável, sobre eles está a ira de Deus, porque eles olharam para a criação, para a criatura e idolatraram e não olharam para o Criador. Capítulo 2, eles começaram a ter conhecimento, começaram a julgar, a acusar os outros e culpar os outros de uma vida ética diferente, distinta, complexa. Então esses gentios, esses homens gregos começaram a dizer, nós somos conhecedores, sabemos das coisas, falamos muitas coisas verdadeiras. Aí o apóstolo Paulo, veja, aqueles têm a lei deles, eles tentam adorar a criatura, esses, então, não têm a lei explícita para eles e nem implícita, mas esses aqui que seguem alguma coisa e acertam com a lei, Deus gravou no coração a lei dele. Deus gravou no coração e quando eles acertam porque Deus gravou no coração. Aquilo que a teologia sistemática chama de sensus divinitatis, senso divino, aquela sensação de que tem algo maior do que você. Aquilo que vai ser chamado por Anselmo de Cantuária de argumento ontológico, onde você pensa que tem alguém maior do que você, algo maior do que você. E o fato de você pensar que existe algo maior do que você, é porque existe algo maior que você. Você não poderia conseguir pensar fora do que você que tem na sua mente, do que você vê. Você não tem como pensar além do mundo sensível, do mundo palpável, e a partir do momento que você consegue pensar para além deste mundo palpável, desse mundo que os olhos tocam, que as mãos tocam, então ele diz, é um argumento que Deus existe. Então você vai encontrar isso em Anselmo de Cantuária, o argumento ontológico. Calvino vai chamar isso de sensus divinitatis, senso divino. Então, o que Paulo está dizendo? Quando vocês acertam, vocês não acertam porque vocês são bonzinhos, porque vocês acertam, porque vocês são bons. Vocês acertam porque Deus colocou no coração a sua lei. Está vendo? E aí ele vai falar assim, só que Deus não vai julgá-lo pelo que você acerta com a lei. Vai julgar através do quê? Do Evangelho. Paulo não falou que é o Evangelho que salta fora de nós, não é algo intrínseco, então ele vai dizer assim, no dia que Deus julgar os homens de conformidade com o meu Evangelho. Então Paulo vai mostrar que vocês também estão culpados. A partir do versículo 17, Paulo vai também falar que os judeus são indesculpáveis. Porque os judeus dizem que acertam com a lei. Então veja,
não tem lei, começa a idolatrar. Capítulo 1, do versículo 18 a 32. O outro tem a lei no coração, só que essa lei do coração não vai salvá-lo, porque é um senso divino, mas que não adianta eles acertarem com essa lei do coração, porque é o evangelho que eles precisam ser salvos pelo evangelho. Então, de 2 ao versículo 16, a lei então interna. Então, lei fora não tem, começa a idolatrar, sem lei. O outro com a lei interna, e o outro com a lei recebida. E os judeus que receberam a lei, eles dizem que eles são aqueles que têm a lei, repousam na lei, têm glórias em Deus, versículo 17, que conhecem a sua vontade, as provas, as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido que és guia dos cegos, luz dos que encontram em trevas, instrutor de ignorantes, versículo 20 do capítulo 2, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas outro e não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes. Abominas os ídolos, eles roubam os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois o que está escrito, o nome dos Deus, é blasfemado entre os gentios por vossa causa. E aí Paulo vai dizer que o verdadeiro israelita é aquele que é circuncidado no coração, internamente, e não fora. Então veja, meus irmãos, que Paulo vai dizer que você, judeu, que acusa os outros e acusa de idólatra, quando você entra nos templos, quando eles iam numa batalha e venciam, eles roubavam os tesouros do templo. Você que tem a lei, você transgride a lei. Você diz que ensina, guia de cego, mas você está cego. E aí Paulo termina dizendo que judeu é aquele que é interiormente circuncisão, aqui é do coração, e no espírito e não segundo a letra. Versículo 29 do capítulo 2. Cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aqui é o foco. O louvor não procede dos homens, mas de Deus. Capítulo 3, então, irmãos, ele vai concluir. Eu estou fazendo essa introdução enorme para vocês entenderem o capítulo 3. Para aqueles que, alguns já conhecem, porque já foi pregado aqui. Só que sempre quando eu prego um pouquinho diferente, não sei se vocês já repararam. Como eu não escrevo assim, então geralmente é diferente. O capítulo... Estou falando de escrever tudo, né? Você estuda, mas não escreve tudo, do início ao fim. Qual, pois, a vantagem do judeu? Ele conclui. A conclusão dos primeiros 3 capítulos, do versículo 1, 18, ao capítulo 2, 29. Ele vai concluir essa primeira etapa, essa primeira parte. É uma carta, evidente. Você vai falar assim, mas então, é uma carta. Ele terminou um grande parágrafo, terminou uma grande ideia. Uma grande ideia foi terminada. Qual é a ideia dele? Está aqui. Qual é a vantagem de ser judeu? Qual a utilidade de circuncisão? Muitos em todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados aos oráculos de Deus. Ele vai elogiar os judeus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade dele virá desfazer a fidelidade de Deus. Está falando agora se alguns não crerem em Cristo. Então agora Deus não é fiel porque não acreditaram em Cristo? Ou porque eles caíram? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para ser justificado nas tuas palavras e venha vencer quando forem julgados. Então ele vai dizer, vai começar a falar da justiça de Deus, da aceitação de Cristo, e aí no versículo 9 ele conclui todo o pedaço. No versículo 9 ele vai dizer assim, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem em ser judeu? De forma nenhuma. Pois já é demonstrado que tanto judeu como grego estão debaixo do pecado. Como está escrito, e isso é importante que você verifique no capítulo 9. Versículo 10, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uns fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado.
O que Paulo está fazendo aqui nessa grande conclusão, nessa primeira conclusão de outras conclusões que ele vai utilizar em Romanos? A ideia do apóstolo Paulo é encerrar todos os grupos em pecado. E é interessante esse texto aqui, que esse texto é um dos textos mais chocantes para muitas pessoas que acreditam que são boazinhas. E quem sabe temos pessoas assim aqui hoje, nessa manhã. E por que vocês são bonzinhos? Porque vocês às vezes têm alguns tipos de práticas de ética, que vocês até olham para algum cristão que está meio cambaleante aí, e você diz, olha, a minha ética é melhor do que aquele ali dele, né? Está melhorzinho, viu? Já vi muita gente falando isso. Está errado quem vive cambaleante assim, né? Mas a pessoa que está cambaleante e crê em Cristo, ela pode cair agora e Deus levantar depois, né? Pode ser um Pedro que de uma hora está corajoso, outra hora está covarde correndo, não é? Não pode acontecer isso. E quem prefere ser Pedro ou ser ímpio? Eu prefiro ser Pedro. Tá? É melhor, não, calma, não, eu quero ser Paulo e tal, tudo bem. Mas você chegando a Pedro já não está muito bom, não? Né? Um dos líderes da igreja, alguém tão importante na igreja cristã, mas ele é alguém de exemplo muito sério, que caiu algumas vezes, né? Pecou algumas vezes contra o Senhor e teve medo, né? Algumas vezes. Então veja que a pessoa então fala assim, eu não quero ser como fulano, né? E fala sobre isso, e a gente fala, não, olhe para Cristo, não olhe para a gente, e não adianta muita coisa, que a pessoa vai olhar para você mesmo, não vai ter jeito, vai olhar para você e vai julgar o cristianismo todo pela sua vida. A pessoa é tão pequena no seu raciocínio, com todo respeito ao raciocínio, é que ela começa a encaixar o cristianismo em amostras, em grupos, e o cristianismo é muito maior do que isso. Eu acho curioso quando você vai fazer uma apresentação, você vai apresentar sua tese, sua dissertação, numa banca examinadora, e as pessoas querem saber se você leu aquelas obras. E vai verificar realmente se você estudou mesmo, se você leu aquelas obras. Agora eu vejo muita gente hoje achando que é super intelectual, mega Power Ranger, né? Saiyajins do conhecimento. Quem deu risada já assistiu Dragon Ball. Aí chega aqui e você pergunta, você já leu a Bíblia? Não. E você vai falar comigo o que então? Você vai conversar comigo? Não vai dar, né? Eu vou discutir sobre fundação de um prédio com um engenheiro. Eu tenho como fazer isso? Não, as pessoas acham que porque nossa sociedade é dita cristã, todo mundo conhece o cristianismo. Não conhece. De jeito nenhum. Não conhece nem as cores do cristianismo. E muito menos conhece a Bíblia. Nada. Conhece nada. Então veja, irmãos. Quando você chega para a pessoa e apresenta esse texto, você vai dizer para ela assim, veja, não sou eu que estou dizendo que você não é bom. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que ninguém é bom. Eu não estou acusando você de maldade. Eu não estou acusando você, dizendo que você não busca Deus. Eu estou dizendo que a humanidade não busca Deus, porque foi Deus que veio buscar a humanidade. Ele que está buscando adoradores que adorem em espírito e em verdade. Ele que veio salvar e resgatar a terra. Toda a glória dele. A salvação pela graça, ela guarda a glória de Deus. A gente fala sobre a doutrina da eleição da graça. A eleição da graça, tá, né? Eleição da graça, olha que coisa bonita, né? Você fala, eleição da eleição. Não, fala assim, gente, ó, a eleição da graça. Não mudou? Mudou, né? Por quê? Porque a eleição da graça é graça. Não é ódio, é graça. São pessoas perdidas que Deus salva. É graça. Aqui ele está dizendo que todo mundo está perdido. E a descrição aqui é horrível. Ele está dizendo que os seus lábios aqui estão veneno de víbora. A boca eles têm cheia de maldição. São velozes para derramar sangue. Ele vai elencar vários textos do Antigo Testamento e Salmos. Paulo vai construir aqui uma tese de advogado para mostrar para os judeus, eu estou citando os textos antigos, a constituição religiosa de vocês, que é a Torá, é o Antigo Testamento, são os Salmos e os profetas. Eu estou citando aqui para vocês um por um. Olha só, a Bíblia já disse isso para vocês. E Paulo vai elencar tudo. Uma coisa interessante que eu acho aqui, acho tão pesado, quando ele fala assim, a garganta deles é sepulcro aberto. Sabe o que é um sepulcro aberto? Já abriu um sepulcro? Fedor.
odor, aquele sepulcro fétido, podre. Quando abre a boca, é podridão de morto, porque está morto nos seus delitos e pecados. A Bíblia fala que nós nascemos mortos. Nasce morto é todo mundo que nasce, já nasce morto e precisa ser revivificado, precisa nascer de novo em Cristo Jesus. Então Paulo termina dizendo que não há temor diante de Deus, e que a lei, o papel da lei, é mostrar que todo mundo é indesculpável diante de Deus. Porque a lei, pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. A ideia é que se a lei não existisse, você não conheceria o seu pecado. A lei, então, mostra a santidade de Deus e revela o seu pecado, o meu, o seu pecado. Então a lei não é para você, Paulo está dizendo, não é para ser salvo pela lei. Por isso no versículo 21, acompanhe comigo. Você deve estar preocupado que eu terminar meio-dia, né? Vai dar 10 aqui. Mas é por causa do resumo. Se você entender todos os três capítulos, você vai entender isso aqui, ó, tranquilo e calmo. Veja só o versículo 21 do capítulo 3, e acompanhe comigo agora. Ó. Mas agora sem lei. Sem lei? Paulo está acabando com a lei? Não. Aqui alguns autores vão fazer diferença aqui dessa palavra aqui, sem lei. Você vai ler Grant Osborne, que é um autor comentarista, ele vai falar um pouco sobre essa expressão. E tem um outro autor que vai falar que aqui a ideia de sem lei não é agora, sem lei. Essa palavra agora não significa de maneira temporal, mas uma ideia de qualidade. Vai falar assim, não, isso aqui é uma questão de qualidade. Né? A Douglas Moore vai falar sobre isso. Isso aqui é uma qualidade. Isso aqui não é uma questão de tempo. Agora, no tempo agora, mas é uma questão de qualidade. É uma comparação entre uma coisa e outra. Então veja que ele vai dizer, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Espera aí, sem a lei manifestou a justiça? A lei não é a justiça, a lei é a condenação. A lei diz, você é pecador, eu sou pecador, e sem Cristo estamos perdidos. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então ele vai mudar agora o foco, agora não é mais a lei dos judeus, mas a justiça é mediante o meio, é Cristo Jesus. Para todos e sobre todos os que creem. E aqui é o limite. É todos, todo mundo, os que creem. Tito fala, a fé que é dada uma vez por todas aos santos. A fé não é de todos. A fé é dada por Deus aos que creem. Mas peraí, pela graça o Senhor concede fé. As pessoas crerem. Isso é difícil pra caramba, não é? Nosso orgulho, às vezes, não aceita esse negócio, não. A gente tem que ser bonzinho, né? Precisa dividir agora com Deus. Senhor, olha, tudo bem, eu vou dar 50% para o Senhor e 50% para mim. Mas se o Senhor chiar, vou dar só 20%, viu? Orgulho humano, soberba, pecado. A obra é 100% de Deus. A obra salvífica é 100% de Deus. Deus nos regenera, Deus nos salva e a gente então agora vai viver por fé, porque o Senhor colocou a fé no nosso coração. Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não de obras para quê? Para que ninguém se glorie. Deus não quer dividir a sua glória com ninguém. Porque não há distinção. E ele fala todos, não é todo mundo. Todos aqui, ok. Ele vai limitar o todos. É muito interessante quem não está acostumado com a doutrina reformada. Não é todo mundo, aqui todo mundo, vamos lá, ele vai limitar. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que todos, ele já falou, gentio e grego. O gentio e judeu. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Aqui a gente poderia fazer 10 sermões. Porque redenção é um aspecto que Paulo vai trazer aqui. Um aspecto que está ligado ao Antigo Testamento, evidente, mas está ligado também a uma prática da época de Roma, que é de resgatar, de redimir, de pagar o preço de um escravo. Pessoas eram escravas e alguém chegava lá e queria resgatar o escravo, queria pagar, comprava o escravo. Então essa ideia. Então ele vai trazer o aspecto de redenção. Nosso Senhor Jesus Cristo pagou o preço na cruz por nós. Então, o sacrifício do Antigo Testamento, nós também somos redimidos. No Antigo Testamento, no sacrifício, a obra do sacrifício de Cristo, né? O sacrifício de Cristo vai fazer isso. A quem Deus propôs no seu sangue, com propiciação, e aqui mais um problema aqui de divisão do texto, com uma expressão trazida do hebraico,
há uma divisão em propiciação e propiciatório. John Stott acha que é propiciação. Alguns autores reformados vão chamar de propiciatório, inclusive o Renan Augustus, dizendo que é propiciatório, o lugar da tampa, onde você colocava o testemunho, a lei estava ali, aí colocava a tampa e você fazia o sacrifício, derramava o sangue do cordeiro sobre a lei, sobre a Torá e o testemunho que estava dentro da arca, e aí você colocava ali naquele momento ali, na tampa, no propiciatório, né? E o que os reformados falam? Que aquele sangue faz com que aquela lei não venha te acusar e te condenar. Então a poesia aqui para muitos reformados é que quando Paulo pinça essa palavra do hebraico, ele vai pensar para mostrar que no sangue de Cristo, a lei que está ali, e debaixo, agora ela está debaixo do sangue de Cristo, do sangue do sacrifício, que no Antigo Testamento era o cordeiro. E aquele sangue ali, aquela morte, é o seguinte, aquela lei, quando ela for levantada, ela mata, porque a lei mata e o Espírito vivifica. A lei diz, eu sou pecador, você é pecador, mas o Espírito diz que você é vivo em Cristo Jesus. A ideia então do sacrifício, o cordeiro era imolado, era morto, derramava o sangue ali, está dizendo o quê? Aquele cordeiro morreu, porque os ditames da lei, a lei então exige sangue, a lei exige sangue, sem sangue não há remissão de pecados, então a lei exige morte, mas o cordeiro estava sendo morto lá no sacrifício do Antigo Testamento, no propiciatório. A ideia de o Senhor agora ser propício a nós tem a ver com a propiciatório, tem a ver com aquele sacrifício, e agora a lei então, ela está ali debaixo do sangue, só que Cristo, o sangue dele é eterno, ele morre de uma vez por todas. Então o apóstolo Paulo então, ele vai dizer que no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, mediante a fé, agora é o meio que a gente vai abraçar, essa justiça, é meio a fé, é o meio, é o mecanismo, é o braço que se estende para pegar aquele presente da cruz, a extensão que a gente pega, é o braço, é o meio. A fé então não é o fim, nós não somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça. Isso é muito importante de entender. A fé não é o elemento final da salvação. A fé é o meio. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso no meio de vós. Por isso que as pessoas que acham que são salvas pela fé, elas acabam incorrendo na ideia de salvação por obras. A minha fé é forte, minha fé é fraca. Já viu isso? Você que tem uma fé forte, fé fraca. Nesse sentido de salvação não faz sentido algum isso. Jesus chama os discípulos de homens de pequena fé. Então está todo mundo perdido. A fé salvífica, ela vai sempre estar conosco até a eternidade. Por quê? Porque se você é crente, você não vai perder sua fé salvífica. Você vai ter enfraquecimento dela ao longo da sua jornada cristã. Ora você vai ter mais forte, ora você vai ter mais vivificado na fé, mas você não vai poder perdê-la de maneira última. Então a gente vai ter a sensação que a gente já salvo pelas nossas obras por causa disso, por causa dessa fé. Tem hora que você está fervoroso, tem hora que você está mais fraquinho, tem hora que você está em pleno dia, tem hora que você começa a apagar a luz, e você às vezes confunde isso. Salvação é pela graça, e a fé é o meio. Para manifestar sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impuros os pecados anteriormente cometidos. Impune os pecados. Alguns autores vão falar aqui, acho que eu sigo essa linha, na verdade, acho interessante essa linha, de que a ideia de que todo aquele ritual antigo não era apontava para Cristo. Não é impune de Deus não condenou, não. Deus deixou que aqueles sacrifícios temporários servissem até chegar a Cristo, a plenitude em Cristo. Essa é uma das ideias para esse texto aqui. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo, versículo 26, presente para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então ele é justo e ele é justificador. É interessante aqui, né? Ele tanto é justo como justificador. É o justo que justifica.
É Deus que faz a justificação em nós. A justificação é um ato declaratório de Deus dizer assim: você é justo, não em si mesmo, você é justo porque Cristo, que é justo, morreu por você. Ele te declarou justo, carimbou, está salvo. Fulano de tal, está salvo, está carimbado. Mas você, carimbei, está salvo, está tudo carimbado. Não estou falando carimbando hoje não, na eternidade. Mas ele está carimbando no que sentido? Está dizendo assim: você é declarado justo, não há uma justiça interna. Não é você que é bonzinho, que é maravilhoso, que tem gente que fala assim: por que Deus não me salvaria? Às vezes dá vontade de rir, mas eu não posso, né? Que a pessoa está falando sério às vezes. Você sabe que tem gente que você tem... Treinamento de cara de paisagem é ótimo. Você tem que treinar a cara de paisagem. Treine isso na sua vida, que vai te poupar muito trabalho. A pessoa fala com você, eu faço isso na clínica, né? A pessoa fala com você, você não pode, né? Lá dentro você vai falar assim: não, meu Deus, você não pode fazer isso, né? Você tem que estar ali, né? Aquela cara séria, né? Na clínica é mais fácil, na vida real a gente esquece. Na vida real, assim, fora da clínica, né? A clínica também é real, mas fora da clínica, fora de um ambiente controlado, você também tem que controlar suas feições. É difícil pra caramba, né? Eu me lembro que eu tinha esse negócio ainda, não sei se ainda tem, depois vocês me lembram se eu tenho ainda aqui. A pessoa tá falando uma coisa, eu faço assim, ó. Eu olho assim pra pessoa assim, a pessoa já fica... já me falaram sobre isso, eu tentei corrigir, não sei se eu corrigi, às vezes quando eu esqueço. A pessoa fala assim, fala uma coisa assim, né, intelectualmente besteira, entendeu? Uma bobagem, aí você fica assim, aí você faz aquela cara de paisagem. Mas é difícil, viu, fazer. Mas tem gente que fala assim: por que Deus me salvaria? Mas tá falando sério, você tá achando que é uma brincadeira, porque ao dizer isso, você tá dizendo: eu sou tão bom, eu sou, ó, top. Não é porque Deus não escolheria? Oxe, eu sou tão top. Não é assim? Aí você não dá vontade de rir. Você não pode. Porque a pessoa está falando sério. Aí você tem que dizer para ele: tá bom, vamos fazer o seguinte. Vamos, né, fazer igual o AG, o Valendo Augusto. Vamos pegar os 10 mandamentos aqui, vamos ver se você cai em algum. Vamos ver se você é 10 mesmo. A pergunta é: eu não sou Jesus Cristo, mas eu sou bonzinho. Então pronto, agora, que bom que você pelo menos acha que você não é Cristo. Pronto, ufa. Pronto, agora eu posso conversar com você. Esse é o problema. Só Cristo salva. Só Ele pode te curar dos seus pecados. Então veja, para manifestar a sua justiça por ter Deus na tua tolerância, deixado, esse 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, que é Cristo, para Ele mesmo ser justo justificador daquele que tem fé em Jesus. Agora é tempo. A ideia é de que agora, nesse momento, o Senhor está sendo justo justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a orgulho, jactância, foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé, que está claríssimo aqui, né? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Independentemente das obras da lei. E porventura, Deus somente dos judeus? Não também é dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. E está lembrando todo mundo na fé. Por que esse texto, então, ele vai terminar com esse texto? Ele vai estar citando Gálatas, e aqui ele citou vários textos, irmãos. Se vocês tiverem... É porque eu não falei dos textos que ele citou aqui. Mas, então nesse capítulo 3, o apóstolo Paulo cita Salmo 51:4, Salmo 14, de 1 a 3, Salmo 53, de 1 a 3, Salmo 5:9, Salmo 143, Salmo 10:7, Isaías 59, de 7 a 8, Salmo 36:1, Salmo 143. Ele vai citar vários textos, e um texto que ele vai citar aqui é o Gálatas 2, de 15 a 21, que diz assim: nós, judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Lembra que eu falei para vocês que o tema aqui, de alguma forma, ele vai falar dessa questão de gentio e judeu, evidentemente, mas vai falar o quê? Sobre justificação pela graça mediante a fé. Halloween, abobrinha, cortadinha, velhinha, essas coisas ridículas. Crente que comemora um Halloween é o fim da picada. Nunca vi um negócio desse, uma coisa ridícula. Por quê? Para suplantar a reforma. Você reparou que todas as datas cristãs, elas estão sendo suplantadas por uma data pagã? Presta atenção, você não está aí daqui a pouco, está com seu filho aí comemorando Halloween na escola. Lá na minha casa eu não comemoro esse negócio não. Está repreendido esse negócio, coisa do inferno. Fala assim: não, que exagero, pastor. Não é não, é porque, por que 31 de outubro? Um dia que a gente está livre
das algemas do pecado, livre da igreja romana, livre dos nossos algozes e principalmente livre dos nossos pecados em Cristo. Por causa da descoberta do Evangelho, dos solos Cristos, de Cristo. É bem verdade que os solas foram depois, sabe? Quem fala que sola foi de Lutero não conhece, as solas foram depois da Reforma. Depois de tudo isso, você está agora fazendo velhinha e vestindo de bruxa, ou de bruxinho. Veja, não tem problema não quem assiste Harry Potter, não sei o que, lá em casa a gente assiste, tá? Falar, isso aqui é besteira, isso aqui é fantasia, isso aqui é ridículo. Não é isso não. Mas o dia 31 de outubro é dia de se agradecer a Deus, porque no Brasil, em Salvador, hoje, você sentado aqui, você tem a possibilidade de checar na Bíblia se o que eu estou falando é de fato assim. Porque a única coisa que é inerrante, que é inspirada, é a Bíblia, não são os homens. E Deus te abençoe. E que Deus ilumine o nosso entendimento, nossa compreensão. Viva a reforma protestante. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por tua graça e tua misericórdia. Obrigado, ó Deus, por esse dia. A tua palavra foi pregada e anunciada. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor ilumine nossos corações e nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, viver para a tua glória e para a tua honra. Obrigado pela reforma, volta ao Evangelho que o Senhor Deus entregou aos santos a tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelos homens do passado que morreram, para que hoje estivéssemos aqui, na tua palavra, lendo e entendendo o teu Evangelho e crendo em Cristo Jesus como Salvador de nossas vidas. É em nome dele que nós oramos agradecidos. Amém.